A Caritas aqui chegou, nos trazendo provocação de como ir em busca dos nossos direitos garantidos na Constituição. Ir em busca de direito é dever da população, participando de políticas públicas, dialogando de montão, assim formando crianças em grandes cidadãos. Falar da economia popular solidária no Regional Nordeste 3 é trazer aí a história desse percurso que tem se consolidado ao longo do tempo, né? A economia popular solidária como uma alternativa de uma outra economia que traz o trabalho associado, que fortalece a vida das comunidades, principalmente das mulheres, que são hoje quem faz no Regional Nordeste 3 a economia popular solidária acontecer nos empreendimentos da economia popular solidária. Nós estamos aí atuando ao longo desses 35 anos em todo o território da Bahia e de Sergipe, com as camadas populacionais mais empobrecidas e que nem sempre têm alcance do poder público. Então a Caritas tem feito esse caminho e se consolida aí quando nós criamos, e digo nós, mas essas comunidades e empreendimentos, a Rede Balaio de Solidariedade, que é uma rede composta hoje por 51 empreendimentos de economia popular solidária em todas as regiões pastorais da Caritas, se consolidando, por exemplo, nos processos de comercialização, geração de renda. Podemos dizer, a partir do que nós levantamos de dados, que mais de 1.160 famílias oferem renda da economia popular solidária dentro do nosso regional. São 3 lojas solidárias, uma em Feira de Santana, outra em Rui Barbosa e uma em Queimada Grande, que são espaços de comercialização a partir dessa solidariedade transformadora que faz com que a sociedade do bem viver, aquilo que nós acreditamos através do Papa Francisco e desse caminho que a Caritas Brasileira tem construído ao longo dos anos, de forma prática. Para os próximos anos, já que agora a gente celebra 35, é continuar nessa dimensão da pastoralidade sociotransformadora, dessa outra economia que a vida está acima de tudo, e não o lucro, e não o desgaste ambiental, mas o respeito, sobretudo com a natureza, considerando os aspectos sociais e ambientais, que é a renda associada a todos os princípios em que o humano está, acima de tudo, valorizado. A gente trabalhou bastante com o programa de economia popular solidária. Começamos no semiárido e depois a gente expandiu isso para um grande projeto onde a gente envolvia 10 grupos comunitários que já trabalhavam. Então eles não desenvolveram ações a partir do projeto. Eles já tinham esses talentos, eles já desenvolviam e a Caritas entra para dar o suporte, para dar formação, para pensar no mercado, em como comercializar esses produtos, produtos que resgatavam a história, a identidade daquelas comunidades. E a gente culminou esse projeto com uma grande feira de apresentação desses produtos, de apresentação dessas comunidades, de apresentação desses grupos que já trabalhavam nessa perspectiva da economia popular solidária. A Caritas chegou aqui em 2002, desde 2002 que eu faço parte da associação. E desde esse ano que a Caritas nos acompanha aqui na nossa comunidade, a gente começou fazendo trabalho com fuxico, com retalhos, porque nós somos uma comunidade que viemos de outra comunidade até chegar aqui na Queimada Grande. Então as mulheres começaram aqui, somos 17 mulheres, e com os projetos desenvolvidos através da Caritas aqui na nossa comunidade, na Associação Semente da Esperança, que é uma associação liderada só por mulheres da comunidade. Nós temos o bazar, que através da Caritas a gente desenvolve um trabalho, através do que a gente vende do bazar. A gente apoia várias famílias, várias ações na nossa comunidade, além de contribuir para a sustentabilidade da nossa associação, de muitas famílias aqui da nossa comunidade. Nós temos, através dos projetos da Caritas, a nossa feira da agricultura familiar, onde movimenta toda a comunidade, as famílias vêm, compram, expõem seus produtos, suas atividades. A nossa associação também faz parte da cooperativa de castanha de caju, que é uma fábrica que produz a castanha e distribui
para que aumente a renda da nossa comunidade. Através da Associação de Mulheres, nós aqui temos a oportunidade de dar outras oportunidades às mulheres a participar dos intercâmbios, a participar das reuniões de mulheres, a dar essa sustentabilidade às mulheres, a mostrar que nós mulheres temos um valor imenso, nós mulheres temos oportunidades de buscar muitas coisas boas para a nossa comunidade, de buscar algo que nos ajude, que nos fortaleça. Então a Caritas nos deu tudo isso, esse olhar diferenciado que a gente tem sobre as famílias, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso município. Já tem 7 anos que eu faço parte da Caritas. Foi através das Irmãs da Imaculada. Aí trabalhei com elas no bazar, vendendo as roupas, doando os alimentos. Aí depois teve a oficina de pães. Aí a Rede Balai me chamou para fazer parte daqui da loja. Que antes eu fazia meus crochês e ficava tudo lá guardado, eu não sabia vender. E através dessa loja eu soube fazer meus produtos e estou vendendo. Porque antes eu vendia um pouquinho ainda, mas depois que eu coloquei, estou aqui na Rede Balaio, melhorou bastante. Que as pessoas olham, gostam, depois saem, depois voltam, fazem encomenda. Já tive muita encomenda também aqui. Dei aula lá na Caritas com um grupo, ajudando o próximo. É para ajudar esses grupos que estavam produzindo no anonimato e com o apoio da Caritas e não tinha como vender seus produtos. Então, a partir daí, foi pensada numa loja física para apoiar esses grupos. A gente era um grupo. A Caritas apoiou para a gente fazer um curso aqui. Aí trouxe a professora e aí quando chegou aqui a gente fez a reunião todas e aí a gente apoiou para fazer a cocada. E aí nesse grupo que a gente começou, desenvolvemos para fazer a cocada, a gente está na cocada até hoje. Fazemos nossas cocadas através de encomenda, vendemos e assim por diante. É muito bom a gente estar aqui no Evangeliza Feira, sempre que tem evento a gente vai. Teve a feira no estacionamento da prefeitura, a gente foi, participou, levou as cocadas, vendemos. Sempre que tem eventos a gente vai, leva as cocadas para representar. Em tudo a minha vida foi transformada. Porque eu ficava dentro de casa, eu chorava dentro de casa. Parece que eu ia dar uma depressão e aí eu conheci o projeto e vim para cá e graças a Deus estou aqui, me desenvolvo bastante e sempre convido gente para vir. Venha meu povo comprar cocada, a cocada nosso sabor é muito deliciosa, é muito gostosa. Quem experimentar não vai se arrepender, pode comprar que é muito boa. O que eu ressalto aqui é a questão da economia popular solidária. Nós temos uma grandeza, uma riqueza muito grande na nossa comunidade, a partir dos produtos, dos artesanatos, da agricultura familiar, que era muito forte, muito rica, e hoje, com o monopólio da cana, há 6 meses de trabalho e há 6 meses de exclusão, porque não tem outra perspectiva. Então, a partir da economia solidária, a gente percebe essa criatividade da gente continuar tendo essa subsistência e também continuar cultivando as roças, porque é outro sustento que tinha ficado para trás. Então, a Caritas nos ensina isso, tanto de forma na conjuntura de capacitação de incidência, nos espaços de incidência, mas também na própria sustentabilidade, tanto nossa quanto a sustentabilidade do planeta. Antes, toda a história do Nordeste e do semiárido brasileiro era uma história de tragédia, de morte, de abandono, de uma terra sem vida. Nós, inclusive, tínhamos o conceito de combater a seca. E nós, juntamente com toda a Rede Caritas do Nordeste, e aí temos o Regional do Maranhão, o Regional do Piauí, Regional do Ceará, Regional Nordeste 2, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, juntamente com o Nordeste 3, Bahia e Sergipe, nós revertemos esse quadro de combater a seca e conviver com o bioma semiárido, o bioma caatinga. E aí nós, através da construção de tecnologias sociais, através do fortalecimento e do resgate dos saberes, dos sabores do povo do semiárido, hoje nós temos um novo olhar sobre essa região.
um olhar que traz vida, esperança e resistência de um povo. A história da Cáritas brasileira, da rede Cáritas brasileira, é uma história que sempre teve ligado não só à organização social das comunidades, mas também à organização socioambiental dessas comunidades. A Cáritas sempre esteve envolvida nas questões ligadas principalmente às mudanças climáticas, à crise ambiental. Nos últimos tempos, acumulamos experiências principalmente ligadas à superação com várias práticas e alternativas comunitárias de convivência com os biomas, que está ligado principalmente às tecnologias sociais de armazenamento, de captação e armazenamento de água de chuva. Também sempre estivemos ligados às tecnologias ligadas ao modo de produção, principalmente à agroecologia como uma forma de produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos. Também um outro tema importante, ambiental e social, é a questão da segurança alimentar e como que essas famílias conseguem produzir o seu próprio alimento de forma sustentável, de forma harmônica com o meio ambiente, sem o uso dos agrotóxicos, e também o trabalho com a própria economia popular solidária, que vem também nessa perspectiva de trabalhar um alimento livre, livre de agrotóxico, um alimento que consiga trazer principalmente essa relação com a própria sociedade. Como que a sociedade pode, a partir da produção da pequena agricultura familiar, buscar um alimento saudável. Acho que esse tem sido um esforço do Regional Nordeste 3 na sua história. Hoje nós temos uma outra imagem, a do semiárido que tem vida, que as pessoas são felizes, um semiárido que tem cultura, que tem religiosidade. Então essa caminhada, junto com a tecnologia, junto com o acesso à água, que é um direito humano, ela foi muito importante, porque a ação da Cáritas ela não trouxe só a água, mas trouxe dignidade para essas famílias e também para outras que saíram desse chão por falta de oportunidades, mas que hoje, talvez em outro território, elas estejam vendo uma outra imagem desse semiárido. Muitas famílias, que foram para o Sul e Sudeste, querem voltar para o Nordeste, porque essa imagem que foi construída de um Nordeste feio, de impossibilidade de se viver, ela foi desconstruída graças a essas ações da Cáritas e de outras organizações parceiras. Eu posso afirmar tranquilamente que o semiárido ele é um local bom de se viver, de um povo rico, de uma cultura rica, onde as pessoas, graças a esses processos, elas assumiram o protagonismo de sua história, fazem incidência política e constroem uma outra narrativa. De 2018 para cá, a economia foi muito grande, E agora que o gás está super caro, já sobra bastante para o nosso alimento, comprar ração para os animais e para o consumo de casa também, Porque isso daí já rende a nossa renda. E sem contar também que já vem o adubo, que sobra do gás, o rejeito, que a gente já usa para nossa produção de hortaliças, nas plantas também, nas frutas, a gente pode colocar aquele rejeito que dá um desenvolvimento muito bom. Hoje, só da criação de suíno dá para manter o abastecimento da casa. E aí com a economia que passou a ter, de não comprar o bujão, hoje o dinheiro que era destinado ao gás, a gente já compra a ração dos animais, já passou a gerar mais renda, porque
Hoje eu tenho uma boa vendagem do suíno, pude aumentar o número, né, de animais, devido à economia que a gente faz. Além disso tudo, a gente ganhou também da Caritas Diocesana, a cisterna de consumo humano. Nós temos o uso desde 2004. A gente vem usando para tudo, é uma benção. A gente temos, essa cisterna, a água já serve para o nosso uso e também para dissolver os dejetos lá do biodigestor. Então a gente assim é muito gratificante com todos esses projetos. Agora já temos também, acabamos de receber a Águas Cinzas, que estamos aí para ver se realmente o negócio, a coisa vai ser viável mesmo, ainda está em observação. Estamos torcendo, São os projetos muito bons. Antes a dificuldade por água era muito grande. Aí depois dessa implantação das cisternas, facilitou muito. Você tem uma água de qualidade e que, economizando, dá para passar o ano inteiro, Afirmar, a importância das tecnologias, A cisterna de consumo, a cisterna de produção, o barreiro trincheira, o biodigestor, o bioágua, a águas escuras, o projeto de apicultura, projeto de viveiro de muda, projetos que vêm trazer melhoria dessas famílias e das mulheres do campo. Uma ação importante que tinha também ali implementada a partir da região de Aracatu eram as casas do bode. Então havia um estímulo aqui em toda essa região para a criação também de animais de pequeno porte, uma vez que a gente já tinha essa crítica acerca da criação bovina, que era o que predominava principalmente nas pequenas propriedades. Então, com esse debate acerca da convivência com o semiárido e das criações também adaptadas às condições de clima e à realidade local, então muitas famílias passaram a adotar esse programa também da criação de animais de pequeno e médio porte. E um dos que foram introduzidos na época foi justamente a criação caprina e ovina. Aqui no sertão, gente, as famílias passam por diversas necessidades, são muitos direitos negados e muitas vezes precisa de uma instituição séria que pensa nas pessoas para fazer com que essas famílias sejam protagonistas e conquistem seus direitos. E a Caritas foi uma dessas instituições que passou por Caetité, deixando grandes marcas, presenciei por diversas vezes famílias, em diversas situações e com a ação da Caritas elas saíram deste mundo, transformaram de vida, principalmente na área da segurança alimentar e nutricional. Quando o projeto P1+2 chegou aqui e a Caritas sendo executora do projeto, mobilizadora também, a gente percebeu o quanto a Caritas mudou, transformou as vidas das pessoas aqui na microrregião de Caetité. Foram 10 municípios assistidos, e a gente nós acompanhamos centenas de famílias e graças a Deus hoje tem os resultados disso, As famílias que andavam quilômetros e mais quilômetros para pegar água de beber, 6 quilômetros, 10 quilômetros, puxado com um jumento, um burrinho, E hoje tem a cisterna no fundo da casa, Trabalhando aí com diversas produções, Porque os quintais produtivos têm essa finalidade de trazer várias produções, A gente perguntava à família o que ela queria produzir. E elas diziam, eu quero plantar alface. Pronto, a gente vai trazer um caráter produtivo de hortaliças para vocês. O Programa de Infância, Adolescência e Juventude na Caritas tem um olhar da proteção da infância, adolescência e juventude, numa perspectiva também de protagonismo e de participação, para que esse público possa entender cada vez mais a importância da sua presença na sua comunidade, a importância de desde cedo conhecer seus direitos e ao mesmo tempo também mobilizar outras pessoas, para que a transformação de fato aconteça. A ação ela acontece do Regional Nordeste 3 na Bahia, em Sergipe, em comunidades urbanas, rurais, tradicionais e é desenvolvida na maior parte das vezes por pessoas voluntárias que estão nas próprias comunidades.
que são adolescentes ou jovens ou que são pessoas adultas, educadores e agentes pastorais e agentes Cáritas que se unem na proteção do direito da criança, adolescência e da juventude. O olhar que a Cáritas tem de atuação tem possibilitado hoje para que mais de 2.000 crianças, adolescentes e jovens e suas famílias possam ter acesso a ações desde a oficinas formativas, a participação nos espaços de incidência, também poder construir e contribuir nas políticas públicas que fazem parte das suas vidas e, ao mesmo tempo, entender que os direitos que foram estabelecidos no ECA há mais de 30 anos, eles não estão guardados numa gaveta, mas eles podem se tornar realidade. No regional, em 2001, iniciou esse programa, né? A gente tinha uma ação muito forte na cidade de Sião do Bonfim, que atuava com a erradicação do trabalho infantil, né? Os agentes Cáritas da Diocese de Sião do Bonfim fazia articulações e monitoramento das políticas públicas realizadas na cidade. E a partir daí veio vislumbres também de amplificar um pouquinho mais a atuação desse programa, né, expandindo para os 2 estados. Falar de erradicação do trabalho infantil é falar também da minha participação, né, que em consequência foi por causa da contribuição da Cáritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde eu participava da temática de erradicação do trabalho infantil por causa dessa influência do regional. E a partir daí, com a participação no Conselho Municipal, fui para o Conselho Estadual e no Conselho Estadual eu comecei a visualizar que a gente precisava também, através de Cáritas, ampliar também sua atuação, não só com o trabalho infantil, mas com outras temáticas dentro do regional. Então, no ano de 2002, iniciamos uma mobilização na cidade de Salvador para agregar outros atores sociais, né? A gente conseguiu ter pessoas físicas, né, tanto adolescentes e jovens, algumas organizações, né, de renome dentro da capital da Bahia e também alguns grupos de jovens que foram primordiais para a dinamização desse trabalho de criança e adolescente dentro do Regional Nordeste 3. Provocou-se, né, dentro do regional e também dentro da rede Cáritas, no Brasil como um todo, uma campanha chamada Voto Não Tem Preço, Tem Consequência. E isso foi bem ainda no primeiro semestre do ano de 2002, né? E essa campanha foi um divisor muito importante para o programa Criança e Adolescente, porque a partir daí identificamos o papel político desse adolescente e desse jovem na construção, monitoramento e avaliação das políticas públicas destinadas para si. Então, o programa, né, que no Regional Nordeste 3, né, da Cáritas, né, que inicia no final lá da década de 1990, ele é reformulado já em 2002 com, né, essa inserção da temática de juventude. Então, a partir daí, do Congresso Nacional de Cáritas em Belo Horizonte, no ano de 2002, nasce o programa Infância, Adolescência e Juventude. Existem muitos desafios hoje, sobretudo nos últimos anos com a perda dos direitos, a falta de incentivo e orçamento para a ação para esse público, mas a gente também percebe alguns avanços e a própria Cáritas também tem avançado muito. Na discussão da proteção dentro da própria rede, a gente conseguiu construir entre 2017 e 2018 e aprovar a política de proteção à infância e à adolescência dentro dos espaços da rede Cáritas, também confirmando que nesses espaços as crianças elas têm seu direito garantido, inserido também outras ações para proporcionar uma relação mais saudável entre eles e também com suas famílias e suas comunidades, através das formações que possibilitam esse fortalecimento de vínculo, também intercâmbios, encontros. E a Cáritas também assumiu nos últimos anos uma outra bandeira dentro do direito da infância, adolescência e juventude, que é o combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Minha caminhada com a Cáritas começou no ano 2005, a partir do projeto Um Olhar sobre o Direito, que é acompanhado pelo PIAGE, que é o Programa Infância, Adolescentes e Juventudes da Cáritas. Ali onde a gente descobriu, né, os direitos que temos no ECA, trabalhando com crianças, adolescentes e jovens. A partir desse projeto, as crianças e adolescentes da nossa comunidade foi fotografar os direitos que tinha na nossa comunidade e os que eram violados. A partir desse trabalho, a gente construiu um calendário com essas fotos e assim a gente foi conhecendo e aprendendo o que estava dentro do ECA e o que era de direito nosso, enquanto criança.
assim podendo participar de alguns espaços de políticas públicas e também poder cobrar os nossos direitos que estavam sendo violados na comunidade. A gente também teve uma Câmara Mirim, que foi um momento, né, onde as crianças foram na Câmara, visitar a Câmara de Vereadores, conhecer qual o trabalho do vereador, da gestão do município e poder também eles fazer essa Câmara Mirim trazendo indicações desses direitos que estavam sendo violados na comunidade. E a partir dessa Câmara a gente conseguiu, né, uma indicação que foi de Luiz Henrique, que era trazer uma praça para a comunidade, pois a gente não tinha um lazer, né, as crianças não tinham onde passar o tempo, né, fazendo o seu lazer. E assim a gente hoje tem uma praça, né, maravilhosa, linda, através também da Câmara Mirim. O projeto ele trouxe várias mudanças na nossa comunidade. A comunidade hoje é outra, né, há 6 anos atrás. A escola também ela tem uma educação diferenciada de 6 anos atrás. A partir do projeto Conhecendo a Educação Contextualizada e os intercâmbios que a gente fez em outras cidades, conhecendo a vivência dos outros lugares. A nossa comunidade tinha um grande desafio em questão à violência e ocupação produtiva aos finais de semana. Estávamos num índice muito alto no estado, a nossa cidade estava num índice muito alto de vulnerabilidade social, falta de emprego, de oportunidade e também a taxa da violência estava muito alta. Então percebemos enquanto as nossas crianças estavam sendo impactadas com tudo isso, porque não tinha nenhuma expectativa de vida. Então se juntamos a mais 40 pessoas, 40 voluntários e discutimos algumas ações que pudessem ter essa ocupação aos finais de semana. Observamos alguns desafios, porque a juventude não estava inserida no momento e a gente não tinha expectativa para trabalhar com essa juventude, só apenas crianças e adolescentes. Iniciamos com apenas 80 crianças e adolescentes. A partir do conhecimento da Caritas, a gente percebeu que era muito importante inserir a juventude. E hoje a juventude está com esse certo conhecimento de que sem a nossa participação a gente não garante políticas públicas, não consegue garantir os direitos que é previsto na lei e a partir daí a gente também está tendo participação nos espaços e é muito importante toda a juventude continuar esperançando, participando, porque o que a gente enxerga de futuro é alegria, é uma esperança que a gente vai colhendo frutos no dia a dia. Sou voluntária, eu ajudo com os adolescentes às quinta-feira à noite, faço atividades com eles, dinâmicas, a gente vê muita criança feliz. As crianças saem com uma alegria, um tamanho imenso, né? Com a diversão que tem, com elas aqui é muito gratificante, marca muito. A gente aprende muitas atividades, a gente aprende os nossos direitos, os nossos deveres, a nossa importância na sociedade e etc. Eu ajudo nas dinâmicas e também ajudo meio que a cuidar dos adolescentes e das crianças menores. Eu gosto muito, eu acho muito bom e além do mais a gente aprende a lidar com as outras pessoas. A gente assim dá uma atenção para eles, a escuta, que às vezes eles sentem falta até em casa com a sua própria família. E isso faz com que a gente faça a diferença na vida deles também. E assim, a gente também que está na escuta com eles também, ganha muita experiência. A gente acha que sabe tudo. E nesse diálogo, nessa conversa, a gente entende que a gente é importante, né? Que esse projeto é importante, né, para essas pessoas. Com as crianças e jovens a gente trabalha as atividades do Projeto ISA, então acontecem as reuniões semanais, rodas de conversa, tem a parte de formação, temos as oficinas e também trabalhamos muito a questão lúdica, a questão cultural, trazer alguns elementos de arte que a gente sente que é uma necessidade, uma carência da nossa comunidade. O sucesso de tudo isso é porque foi construído por eles. São eles que nos sugerem o que a gente pode fazer, o que eles gostam de fazer. Então tem o Celebra Afro, tem o Sarau, que eles se mobilizam,
se dedicam, né, nos ensaios para apresentar para os seus pais e para outros jovens e mostrar que a partir desse elemento da arte e da cultura é possível sim causar uma transformação social. Eu digo que a Caritas ela veio para aqui, para o nosso território, e ela foi o grande divisor de águas do nosso projeto, porque antes era uma evangeliza-feira e depois do projeto Issá no nosso território, ele abriu as portas e potencializou tudo aquilo que a gente sonhava. Então tudo aquilo que a gente sonhava com as pessoas, os voluntários, a Caritas dentro da proposta do projeto conseguia conciliar, e aquilo que a gente já fazia somado à proposta do projeto Issá fez com que a gente desenvolvesse o projeto nasceu pequeno e hoje, graças a Deus, ele é abraçado no território. A nossa ação é atender as nossas crianças e adolescentes no acolhimento e ajudá-las na educação. E não só cuidando apenas da criança e do adolescente, mas também olhando, conhecendo e cuidando também da sua família e realizando ações junto à comunidade que contribui muito com a nossa sociedade. Através da educação, nós conseguimos transformar a realidade de nossas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. As nossas ações são ações formativas, teóricas e práticas, e isso faz com que a gente consiga sensibilizá-los no fortalecimento da sua identidade, no seu empoderamento, valorizando o seu protagonismo através das ações que nós realizamos, trazendo eles para o conhecimento do seu potencial, que muitas vezes eles são tão marginalizados e violentados que a sua autoestima é muito baixa. Então muitas vezes até não expressar, falar o seu nome, aonde ele mora, ele tem receio. E nós, através do nosso trabalho, o potencializamos na sua dignidade, reconhecendo ele como uma pessoa humana. Na ocasião do evento da AIDS, quando o diagnóstico de HIV era sentença de morte, a igreja, paralela às ações, todas as ações que os governos procuravam fazer, a gente atuou junto e com as pessoas portadoras da HIV. Então foi fundada, a partir do regional, 6 equipes para desenvolver o projeto Solidariedade e Esperança /AIDS, o PSE /AIDS. São todas as ações que levavam essas pessoas portadoras a buscar seu direito, a adesão correta ao tratamento quando começou a ser implantado o coquetel para que eles sobrevivessem. Então essa ação perdura até hoje de uma maneira completamente diferente, porque os portadores de HIV já são pessoas, já estão convivendo com o vírus que não tem cura, mas levando o fruto daquela ação nossa, nas dioceses de Bahia e Sergipe, Salvador, Aracaju, Estância, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus. Essas 6 equipes tiveram uma troca de experiência muito rica a partir das pessoas que a gente acompanhava. Aí tivemos por 5 anos, a partir do ano 2000, o apoio financeiro do Ministério da Saúde, mas mesmo sem apoio financeiro, pessoas voluntárias contribuíam efetivamente para que essas pessoas fossem verdadeiramente dignificadas. Quando começamos, nós vimos que o problema principal, porque a gente visitava onde os portadores de AIDS estavam vivendo, e a gente encontrou coisas terríveis. Pessoas que estavam já abandonadas num canto de uma casa. Então, que o problema principal deles era a falta de uma casa. Por quê? A saúde aqui de Aracaju sempre deu apoio com medicamentos, com consulta, com acompanhamento médico, com suporte psicológico, etc. Mas ele não tinha uma casa onde dormir, onde viver. Então surgiu esta casa. E nesta casa, nós tínhamos eles moravam, fizemos um convênio, né, conseguimos um bom recurso e compramos os móveis, todos móveis alegres, de cor alegre. A casa era tudo era bem alegre para dar um aspecto de alegria, não um aspecto de tristeza, de que estava esperando para morrer. Como alguém me disse uma vez. Mas, dona Henrique, uma casa para eles morrerem. Digo, não, eles não vão lá para morrer. É uma casa para eles reviver de novo, para ter uma outra vida. Era o que acontecia.
Alguns se casaram, alguns foram viver com outro companheiro, outra companheira. Veio de novo a vontade de viver. Então, além da medicação que era feita pela Secretaria de Saúde, também tinha toda a parte do apoio nosso. Então, tinha palestras, tinha acompanhamento psicológico também, pessoas voluntárias que ajudavam. Tinha muitas palestras também sobre a doença, para que eles pudessem viver com a doença, mas não rejeitá-la totalmente, porque tinha coisa boa na vida deles que podia ser recuperada. E acho que este foi o melhor trabalho. Então tinha festas, tinha festa de São João com muita gente, desfile de moda com eles se vestindo de qualquer maneira. Era uma coisa super maravilhosa mesmo. A Dignivida ela surge em 1999 através de ações da Diocese de Barreiras com seu primeiro bispo, Dom Ricardo, e os missionários portugueses que aqui em Barreiras estavam na época, a Igreja Luterana e vários outros setores da sociedade civil organizada de Barreiras. Inicialmente, pensa naquele momento o grande impacto que a AIDS vinha causando no mundo na década de 90. Por isso, veio a iniciativa de criar essa entidade muito importante para não combater, mas conscientizar aquelas pessoas da importância do cuidado e de cuidar dessas pessoas, dar dignidade a essas pessoas. As primeiras ações da Dignivida naquele momento foi visitar os pontos de prostituição para a conscientização daquelas pessoas, do cuidado, da importância e saber a vivência daquelas pessoas também. Foi também fazer palestras nas escolas com a juventude, fazendo o papel de conscientização e, paralelo a isso, buscar iniciativas de políticas públicas para as pessoas que já conviviam com HIV/AIDS, que foi tão mitigada no mundo inteiro na década de 80 e 90. Dito isso, de 99 para hoje, já são mais de 20 anos de trabalho e história construída aqui em Barreiras, com grandes ações com esses parceiros desde a sua fundação. Eu estive nesse lugar da gestão de 2014 até 2021. Cheguei nesse lugar a partir de um caminho feito nas comunidades eclesiais de base e no movimento de mulheres negras, trazendo a dimensão de ser a primeira mulher leiga a assumir esse lugar de gestora da Rede Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. Numa perspectiva de consolidar um caminho que se abriu ali em 2002 com o Padre Eliomar, de construir uma gestão compartilhada, trazendo conquistas importantes, que é pensar como a gente articula essa rede, que é uma rede diversa, plural, com um território muito extenso da Bahia e Sergipe, e garantir, a partir de uma estratégia que foi muito significativa para nós, que foi consolidar um caminho de planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização. Esse caminho trouxe a nossa rede para essa participação compartilhada, trazendo as nossas entidades membros, a nossa equipe, o nosso conselho, para pensar, né, as temáticas, as problemáticas enfrentadas nas comunidades, nas organizações, com os diferentes públicos que a Cáritas trabalha, para pensar as prioridades, pensar o caminho estratégico a se fazer. E isso consolidou esse caminho, né, de fazer de forma conjunta, democrática, participativa. Evidente que isso traz desafios, né, pensando que a Cáritas ela é um organismo da Igreja, que é uma organização milenar, que tem uma hierarquia extremamente forte. Então, fazer esse caminho de construir gestão compartilhada dentro, né, de uma estrutura que traz um legado histórico e hierárquico é um grande desafio. E um outro desafio que eu considero muito importante para pensar essa perspectiva da gestão é a sustentabilidade, porque a Cáritas ela assume de forma muito explícita na sua missão o compromisso de construção de um projeto de sociedade que
faz uma disputa, né, com um projeto excludente, de vulnerabilização da grande maioria da população. Diante de todas as ações que a gente tem construído, para além do apoio que nós tivemos interno, né, de parcerias com o governo, com a própria igreja, né, com a CNBB, mas nós tivemos de uma forma assim grandiosa a cooperação internacional, né, como parceiros importantes em ações que foram se estruturando ao longo desses anos. Na Rede Caritas tem sido uma grande parceria, né, a Misério, que ao longo desses 35 anos de Caritas Regional Nordeste 3, mais de 30 anos tem sido parceira da Caritas Regional, né? A Caritas Alemã, a Advenity e a Kinder, e tantos outros parceiros que em ações pontuais têm se somado à Caritas brasileira, à Caritas Regional Nordeste 3, para dar respostas, sobretudo às ações emergenciais que a gente tem acompanhado. Eu iniciei na Caritas em 2008, na Diocese de Estância. A partir de 2016, eu comecei a compor a equipe do Regional Nordeste 3. Estou secretário regional, né, nesse mandato de 2022 a 2025. Estar nesse lugar de gestão, ele é desafiador, porque toda gestão ela traz consigo um peso da responsabilidade que nós damos conta, né, porque já temos um caminho que foi construído a partir de um modelo que a Caritas se desafiou a fazer, que é a gestão compartilhada, né? Nessa gestão compartilhada, ter uma coordenação colegiada, onde a responsabilidade ela não recai somente por uma pessoa, mas é uma com mais dois que se junta para ter um olhar para toda a rede. Eu assumi a gestão da Caritas Regional Nordeste 3 no período de 2006 até 2013. E esse período foi um período bastante desafiador, muito bom, mas com grandes dificuldades também. E eu queria destacar o fato de nós começarmos, nesse momento, a captar recursos públicos para as nossas ações que nós já fazíamos com a ajuda da cooperação internacional. Teve imensos pontos positivos, porque nós conseguimos dar escala àquilo que nós fazíamos em menor quantidade. Então nós ampliamos nossas ações, sobretudo, gostaria de fazer um destaque, as ações de convivência com o semiárido, que é o bioma mais presente aqui na nossa região, onde a Caritas Regional atua. O grande desafio dessa época na gestão foi que não havia no Brasil uma legislação apropriada para que organizações da sociedade civil pudessem acessar esses recursos e fazer a sua gestão. Então nós éramos cobrados como uma prefeitura, como um governo de estado, porque não havia outros instrumentos. Foi desafiador, foi muito duro, porém nos levou a lutar para que a gente tivesse uma legislação própria. E assim a gente conquista, por exemplo, a lei da convivência com o semiárido aqui no estado da Bahia. A gente entra nessa luta com outras instituições para um novo marco regulatório da sociedade civil. E hoje, se a gente tem uma segurança jurídica para a atuação, para a gestão de recursos públicos, é porque nesse período, como Caritas, atuando em rede com outras organizações, nós conseguimos colocar isso na pauta do governo e conquistar uma legislação que fosse adequada para a nossa execução dos nossos projetos. Durante 8 anos, fui membro do Conselho Regional no período de 2014 a 2021, um período rico de experiências, de aprendizado, de caminhada de fé e desse jeito de ser igreja. O Conselho Regional é um espaço privilegiado, importantíssimo no serviço da missão da Caritas, e a gestão da Caritas tem essa responsabilidade de levar adiante os seus projetos, as suas ações nos territórios onde está inserida. E o Conselho tem essa dupla importância. É um espaço onde nós podemos exercer
esse serviço, um serviço missionário, e também é um espaço de aprendizado, mas é um local importantíssimo de auxílio da gestão e, ao mesmo tempo, de participação, de execução das ações tão importantes para que a Caritas possa exercer a sua missão, contribuir para a construção de uma sociedade justa, igualitária e plural a partir do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. É também um local por excelência do exercício do voluntariado, tão importante e essencial para que a rede possa ser viva e atuante. E também não podemos deixar de lembrar a importância que há no Conselho em se fazer ouvir as entidades membros, já que os participantes do Conselho Regional vêm das entidades membros de diversas regiões, culturas, costumes, e é, portanto, a participação, a comunhão de toda uma rede que se entrelaça junto à Igreja na sua missão de testemunhar, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo no serviço aos excluídos, aos marginalizados, aos mais pobres. Sentido maior da existência, afinal de contas, a Caritas é o próprio amor. A Caritas vem com um propósito não só com as ações diretas, mas também com as ações ligadas ao setor administrativo, que hoje, assim como há algum tempo também, contribui de forma sistemática nas suas ações, não só no regional, como também nas entidades membros. E ao longo desses quase 11, 12 anos de Caritas, a gente pôde perceber o quão isso é importante para que as ações elas tenham uma transparência, tanto na sua ação técnica, mas também com relação aos recursos que nós recebemos, sejam de doações internacionais, sejam do governo, de pessoas físicas ou jurídicas. Enfim, a Caritas tem esse papel, papel social, não só ligado às ações no campo, nas ações indiretas ou diretas, é um conjunto das ações. E o setor administrativo contribui de forma significativa e ao longo de muitos e muitos anos, a Caritas vem evoluindo com o seu papel de olhar para as questões mais, digamos assim, burocráticas, sempre respeitando as pessoas que ali estão, como também as pessoas que são atendidas indiretamente. O Fundo Diocesano de Solidariedade é fruto da coleta realizada no Domingo de Ramos, sempre acontece todos os anos, né? Esse recurso é destinado à Caritas Diocesana e a Caritas lança editais em 3 eixos, né? O eixo da mobilização, da formação e na linha da vulnerabilidade social, que é os projetos práticos, né, de geração de emprego e renda. Esses projetos apoiados por meio desses editais, a Caritas Diocesana ela faz um monitoramento, um acompanhamento, né, para ver em que aquele grupo está precisando de ajuda no processo de implementação do projeto e também uma forma da gente fazer um processo de prestação de conta para aquelas pessoas que contribuíram dentro da Diocese. Então, todos os anos a gente faz um processo, né, vídeos, os cards, os boletins, para prestar conta para a nossa Diocese onde aquele recurso que as pessoas doam no Domingo de Ramos está sendo implementado. Então, isso é de extrema importância. Também é uma experiência que a gente divulga, né? Está socializando para que outras dioceses também possam fazer esse processo que contribui, né? Possa estar experimentando dessa nossa experiência, porque isso ajuda aos grupos, né, aos movimentos sociais, institucionalizado ou não, a estar desenvolvendo o seu trabalho de formação, de mobilização e de emprego e renda para aqueles grupos que de uma outra forma não poderiam acessar um recurso que pudesse os ajudar na conquista de direitos. Desde do ano de 2014, que o regional abraçou a campanha 10 milhões de estrelas,
A Caritas Diocesana de Serrinha também abraçou e tem feito uma campanha grandiosa. Essas velhinhas, elas, quando chegam aqui na cidade, a gente reúne a Caritas, reúne todo o pessoal e fala da importância da espiritualidade que essas velhinhas nos traz. Além de nos ajudar nas nossas ações de final de ano, da véspera de Natal, nossas ações sociais, ajudando as pessoas menos favorecidas, a gente também tem essa parte espiritual, que a gente ora. A gente ora por nós, nossa família e pelo mundo, pedindo a paz. Então, é de suma importância essas velhinhas. Agora, atualmente, nós estamos distribuindo para as paróquias. A gente faz a distribuição, entrega às paróquias as quantidades já pré-estabelecidas e elas têm aquela alegria de repassar e, em seguida, elas fazem o trabalho de ação social. Elas, geralmente, elas transformam em cesta básica, ajudam fazer um pagamento de uma luz, de uma água, as coisas que as pessoas vêm pedindo. Agora, o básico mesmo, mais forte, é fazer as cestas básicas e distribuir de presente nas vésperas de Natal. Em 1988, a sociedade brasileira vivia um momento pulsante de participação, de mobilização social, porque foi o momento da homologação da Constituição Cidadã, né? A gente saía de um longo período de ditadura e esse movimento de elaboração da Constituição de 88 mobilizou muito, né, todos nós. E é nesse ambiente que nasce a Caritas Regional Nordeste 3. E esse ambiente nos confere uma identidade muito forte com a luta pela democracia, pelos direitos humanos, pelas políticas públicas. E em 2003, havia um processo muito forte de incidência, né, para a consolidação dos processos que a gente tinha garantido na Constituição. A Constituição dos conselhos de direito, dos fóruns, das audiências públicas, do processo de participação para garantir os orçamentos participativos. E isso nos levou a pensar na possibilidade de uma atuação mais articulada. E aí nasce a Articulação de Políticas Públicas da Bahia, que vai reunir em torno de 30 pastorais, organizações, movimentos sociais. Aí eu posso citar, né, a Caritas, a CPT, o CIMI, a Pastoral dos Pescadores, a Associação dos Trabalhadores, Advogados dos Trabalhadores Rurais, a ATR, a FASE, um conjunto, o MST, a Via Campesina. Então a gente tem aí um conjunto de organizações que atuam, né, na sociedade baiana, buscando essa perspectiva da consolidação da democracia, que se reúne nesse espaço. E uma das movimentações importantes que a gente conseguiu conduzir ali nesse período de 2003 foi o debate sobre o processo do controle social dos orçamentos. Então nós realizamos ali em torno de 30 oficinas em todo o território da Bahia e Sergipe, que reuniu 800 lideranças que foram formadas para compreender e incidir nos processos do Plano Plurianual, do PPA, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e de apresentar de forma articulada aos governos do Estado da Bahia e ao governo federal proposições que nasciam dos processos de luta dos movimentos, dos segmentos organizados. O projeto Cidadania com Responsabilidade Social ocorreu numa perspectiva do controle social do orçamento. Esse é um trabalho que foi feito pela assessoria da Caritas Nacional, através do setor de políticas públicas,
no sentido de propiciar à comunidade barreirense um entendimento, uma compreensão do que é o orçamento público municipal e como se deve fazer esse controle social, através de 12 oficinas teóricas e práticas durante um ano, esses 2 anos de 2007 e 2008. Durante o processo das oficinas teóricas e práticas, então, era visto pelos participantes o entendimento como que se dá o processo do orçamento. E a partir desse entendimento se faziam-se então mais esclarecimentos por parte do nosso monitor, o Fenelon. Além disso, discutia-se também maneiras de como intervir no orçamento público municipal de Barreiras e também da União. Os participantes eram convidados então, entre uma oficina e outra, exercitarem o entendimento sobre o orçamento a partir de suas ações na Câmara de Vereadores de Barreiras, participando dessas ações das sessões municipais e procurando entender como se dava o processo também ordinário das leis e uma maneira também de entender como se dava o processo do orçamento nesse município. Chegou o momento que nós fomos também para Brasília e lá participamos na Câmara Federal, na Comissão de Orçamento, a partir de falas e também de proposições para o orçamento da União. E em Barreiras ocorreu que nós publicamos boletins de nossas atividades que também registraram a fiscalização das contas da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. A gente conseguiu garantir dentro do orçamento do Estado proposições que já vinham sendo pensadas e construídas pelos diversos movimentos, em especial a articulação urbano-rural, que a gente tinha naquele momento muito forte e que realizava sempre, todo ano, ali no período de abril, grandes mobilizações. E foi, na realidade, a concretização dentro do orçamento das propostas que surgiam dentro desse ambiente. Esse âmbito, inclusive pensando do aspecto da articulação das pastorais, dos movimentos e desse âmbito mesmo de pensar o projeto Popular para o Brasil, eu traria muito também como um momento forte o processo de construção da 5ª Semana Social Brasileira, porque foi um momento onde a gente conseguiu, de fato, que todas as dioceses do regional realizassem momentos de reflexão sobre o Brasil que nós temos e o Brasil que queremos, construir proposições que apontavam para uma perspectiva de projeto de sociedade, não só uma perspectiva de incidir eleitoralmente ou dividir esse debate entre esquerdas e direitas, mas de realmente pensar um Brasil que pudesse ser um Brasil focado na defesa da vida, dos direitos, de uma sociedade de justiça. Então foi um momento muito forte. A gente fez o nosso momento regional em Feira de Santana, também com uma participação de 600 pessoas representando a Bahia e Sergipe. Desse processo a gente conseguiu articular o Nordeste e fizemos na Paraíba o momento Nordeste da 5ª Semana Social Brasileira, que foi avaliado nacionalmente dentro de todo o processo da 5ª Semana Social como o momento mais rico, que conseguiu de fato trazer esse debate de um Estado que é composto de forma plural e que precisa ser pensado respeitando essa diversidade de povos, de comunidades e de formas de vida. Ali a gente já via muito o embrião do que hoje a gente tem chamado de uma ecologia integral, uma perspectiva de construção de uma sociedade do bem viver.
De 2009 a 2012, a Cáritas Regional Nordeste 3, em parceria com a Cáritas Diocesana e com a Agência de Desenvolvimento, desenvolveu aqui em Barreiras o projeto Reciclando Vidas. Esse projeto era um projeto nacional que acontecia na Bahia, Pará e Maranhão, e na Bahia ele foi implementado nos municípios de Barreiras e Santo Antônio de Jesus. O projeto tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida de catadores e catadoras de materiais recicláveis e também de suas famílias. E era apoiado pela Cáritas Alemã com recursos da União Europeia. Então foi possível aqui na Diocese de Barreiras a gente acompanhar famílias que trabalhavam no lixão de Barreiras e orientar, tentar articular essas famílias para que se organizassem, reconhecessem seus direitos e também pudessem reivindicar esses direitos junto ao poder público municipal, mas também construir laços de afetividade entre si, melhorar suas condições ali de trabalho. Foi uma época de grandes desafios e ali também estava-se na construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trazia então novos desafios para a categoria de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que nessa época vinham reivindicando também o reconhecimento do catador, da catadora como profissionais, agentes ambientais, importantes para o manejo adequado dos resíduos sólidos no país. Então, a partir dessa ação, foi possível também a gente atuar no Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizar eventos chamando para valorização dessa categoria profissional, mas também para um manejo adequado dos resíduos sólidos, para incidir na política e que ela fosse também executada de fato. Mesmo tendo findado o projeto em 2012, outros apoios foram agregados, outras parcerias deram continuidade pós-projeto. Então, localmente em Barreiras, acompanhou-se a construção, a elaboração da política municipal de resíduos sólidos aqui do município e, posteriormente, também os catadores foram sendo apoiados, por exemplo, pela Defensoria Pública Estadual, para que pudessem melhor se organizar ou acessar algumas políticas públicas da assistência social também. A Comissão de Mulheres e Equidade de Gênero é uma das comissões que eu acredito ser de maior importância na Cáritas. É um mandato, não é? É uma comissão que traz em seu bojo a luta, o desejo por equidade entre os gêneros, a luta por justiça social, a luta pela inserção das mulheres da Rede Cáritas nos vários espaços de atuação, de poder, de empoderamento, de atuação. É uma comissão que atua em rede nos dois estados do Nordeste, na Bahia e em Sergipe. Nós atuamos com mulheres, com grupos de mulheres desses dois estados, de forma a apoiar esses grupos de mulheres, a articular o diálogo, a comunhão, a partilha de saberes e de experiências entre elas. Nós realizamos um encontro regional anualmente, onde as redes se encontram, onde essas mulheres partilham seus anseios, suas expectativas, suas dores, suas alegrias, suas vitórias na caminhada. E todo ano nós realizamos esse encontro e refazemos esse pacto de comunhão, de partilha de sonhos, de igualdade, de busca por igualdade e equidade de gênero, porque o nosso foco maior é a equidade. Então, atuando nesses dois estados, nós promovemos as feiras, em articulação conjunta com a Rede Balaio. Nós fortalecemos esses grupos de mulheres empreendedoras na perspectiva da economia popular solidária, na perspectiva da reflexão, da busca por melhoria de vida, na busca pela melhoria da realidade social dessas mulheres em seus territórios, em suas localidades. Então, buscamos e pretendemos sempre trazer reflexões sobre a vida dessas mulheres, a partir de suas próprias realidades, a partir de suas vivências, a partir de suas experiências, a partir de seus saberes. Então, nessa perspectiva, realizamos um trabalho com a UFBA, por exemplo, onde exaltamos e enaltecemos os saberes tradicionais dessas mulheres. As mulheres que produzem, que estão no campo, atuando, plantando, colhendo, na agricultura familiar, as mulheres artesãs também no campo,
nós promovemos o seu trabalho, fruto do seu trabalho, fruto do seu suor, nas feiras, nas demais atividades, nos 2 estados. Na comissão, quando pensamos no conceito de equidade de gênero, pensamos sempre a partir da perspectiva da justiça social, da busca e da luta por oportunidades justas. Então a gente não pensa muito a partir da igualdade, a gente pensa a partir da equidade, da paridade de direitos, de deveres, da paridade de oportunidades. Oportunidades que atendam às demandas de cada mulher em seu território, em sua localidade, a partir de sua experiência de vida. Então a gente faz sempre essa discussão do lugar dessa mulher, das necessidades dessa mulher, a partir de suas experiências, de suas falas, de suas expectativas, para que a partir disso a gente possa promover os conceitos, os ideais de equidade de gênero. E muito a partir do afeto, da comunhão, das partilhas, da troca, da escuta atenta e da busca, acima de tudo, de justiça social. A gente tem um processo de formação, né, com mulheres, inclusive o ano passado a gente teve um processo aqui que fez a formação de algumas mulheres. Dentre elas, a gente tinha ali uma das nossas diretoras, Cris, lá do Sindicato de Elis Medrado, e uma bióloga, né, Ariane. E hoje a gente tem um grupo, a partir dessas 2 mulheres que passaram pela formação, ano passado a gente tem um grupo lá em Elis Medrado, que fazem parte 30 mulheres. Então essas mulheres, elas começam a se perceber, elas começam a dialogar, elas têm reuniões periódicas e nessas reuniões a gente trata da saúde, do respeito, da violência contra a mulher, que tem sido crescente, né, nesses últimos anos. A violência, ela sempre existiu, mas ela ficou muito exacerbada durante esse período. Então, essa é uma ação de Cáritas, né? É um jeito de você orar de uma forma diferente, orar na comunidade, fazendo com que as pessoas, né, elas saiam de certas situações, se libertem. Tem uma senhora, né, que quando a gente conheceu, ela quase não falava. E ela sofria várias violências, né, dentro de casa com seu companheiro. A única violência que ela não relatava pra gente era física. Mas ele sempre falava, não só ela, mas também das crianças, né? Coisas como ele guardava o alimento para as crianças não comerem, para ele dizer que para não acabar logo. Porque ele trabalhava e infelizmente o que ele ganhava com o trabalho dele, ele usava o dinheiro com álcool. Ele é dependente alcoólico, então ele basicamente usava o dinheiro para isso. E a gente sempre conversava, né, com essa mãe. Os filhos dela são cadastrados no projeto. Alguns hoje já não têm mais a idade do cadastro, mas continuam participando das atividades. Mas a gente sempre fazia atividade para as famílias. E ela sempre estava lá, melhor, ela sempre está lá, presente, em alguma coisa. Como ela não falava muito, ela ia, ajudava na limpeza, na organização, mas estava lá ouvindo, sempre ouvindo, né? E a gente conversava com ela, falava dela buscar meios, mesmo que ela não conseguisse sair de casa, mas buscar meios da independência dela. E hoje ela faz alguns trabalhos, né, de faxina em alguns locais. E aí a gente foi vendo, né, a diferença que ela hoje, uma pessoa que andava sempre cabisbaixa, cabeça baixa, literalmente. Hoje ela fala com as pessoas, hoje ela conversa com a gente. As roupas delas, outra, ela conseguiu ir ao dentista, né? Hoje que ela não tinha mais os dentes, hoje ela já tem, usando óculos, cabelo arrumado. Sempre você vê, mesmo o período que ela não está fazendo nenhum trabalho, ela sempre está de alguma forma arrumada, né? A roupa dela, sapatilha, eu nunca tinha visto ela usar sapato, era sempre chinelo. Mas aí a gente sabia que era por condições financeiras mesmo que ela não tinha e também porque acreditava que o marido era quem mandava em casa, né? Infelizmente, tinha essa crença. E hoje ela é outra pessoa. Conseguiu, junto com algum dos filhos, construir um local perto. Ela não mora mais com o marido, mora próximo, mas não mora mais com ele na mesma casa. E ele, nessa transição dela, digamos assim, foi o período que ele mais castigou, né? Ele sempre estava xingando ela na frente dos filhos.
E a gente sempre conversava com ela para se manter firme. E caso ele viesse a agredir ela fisicamente, né, que a gente estava ali para apoiar, para prestar uma queixa e para ela se manter firme na decisão dela. Já que ela decidiu que aquilo, e ela percebeu na realidade, né, que aquilo não era uma vida para uma pessoa levar, né? Você está sempre dependendo de alguém, sendo que você conseguia, tanto que ela conseguiu, né, ter algum meio de renda, o mínimo possível, para manter sua casa, manter seus filhos. Então, assim, a percepção, a mudança dela, assim, visivelmente muito, muito, muito visível, e é muito gratificante, é muito bom ver a diferença. A gente é um grupo de mulheres que atua, trabalhamos com artesanato, crochê, bordados e fardamentos. E a gente somos voluntários em outras atividades, igreja, associações, faz parte também da Cooperativa, que é uma cooperativa que abriu lá e trabalha com castanha. E a gente é umas mulheres que a gente tira uma tarde para trabalhar e também é uma terapia, lá onde a gente formou-se essa família. A gente discute e também trabalha dentro daquele movimento. E a vida da gente melhorou muito, né? Depois que a gente conheceu a Caritas, eles nos orientou, nos ensinou e nos educou. Nós éramos mulheres que não tinham coragem para nada. E através disso a gente mudou nossa vida. Tanto assim, nos valorizar, como também recurso. E dali onde a gente trabalha, faz a matéria-prima e a gente consegue recurso para ajudar na nossa família em casa, né? Nossos companheiros, nossos filhos. Nós avançamos o trabalho com as mulheres muito vulneráveis, porque uma das coisas que o Projeto ISSA também traz é a questão da quebra do ciclo da violência. E a gente sabe que para você quebrar a violência, você precisa também ter renda. Você precisa ajudar as pessoas a cada vez mais produzirem e crescerem. Isso, o trabalho com mães, com mulheres também, foi a partir do trabalho com a Caritas. Nós iniciamos com um grupo, hoje nós já temos 3 grupos de mulheres, né, que vêm se desenvolvendo nesse aspecto. E tudo voltado para a questão da economia solidária. Então a gente pode dizer que os vários programas desenvolvidos pela Caritas acabou casando com o trabalho que a Copamec desenvolve. Porque aqui nós temos criança, nós temos adolescente, nós temos jovem, nós temos mulheres, né? Tudo aqui neste lugar, né? Nesse território de Mata Escura e Calabetão, acontecendo e crescendo a partir e se fortalecendo a partir dessa parceria com a Caritas. Não tem muito tempo, nós ouvimos o testemunho de uma das mulheres acompanhada por nós através do Projeto ISSA. Era uma mulher vítima de muita violência, uma mulher que já foi usada, estuprada, espancada, né? E através desse trabalho de empoderamento, das formações que foi feita, essa mulher conseguiu dar um basta a esse companheiro que era esse violador do direito dela e do direito das filhas dela. E essa mulher, numa formação nossa para 60 colaboradores nossos, ela levantou a cabeça, que era uma mulher que chegava aqui encolhida, sabe? Sempre muito arredia, fechada. E através desse trabalho que nós realizamos em parceria com a Caritas, esta mulher pegou o microfone e disse: hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu sou uma nova pessoa, eu tenho minha cabeça levantada. Ela conseguiu sair da casa dele, ela buscou um auxílio aluguel, ela está vivendo em outro lugar com os filhos, ela está no nosso projeto de confecção de sacolas de papel, que é uma iniciativa nessa parceria com a Caritas, que está fazendo com que essa mulher compreenda que ela pode sim dizer não a tudo isso e romper com esse ciclo de violência em que ela cresceu. Desde pequena ela esteve nesse mundo e hoje ela diz não para ela e para as filhas dela.
E além dela, tem tantos outros exemplos. Então, assim, se a gente fosse parar para contar a história, tem muitas histórias de sucesso. Muitas pessoas que conseguiu, através desse trabalho, ir se dando conta de que tem direito a muito mais. Eu acho que o grande trabalho da Copamec e da Caritas é abrir janelas, abrir portas, tirar as pessoas da escuridão que muitas vezes se encontravam, né? Fazer com que as pessoas compreendam, opa, tem outra coisa lá fora, tem algo mais que eu posso buscar para a minha vida. E eu preciso dizer uma coisa aqui da Caritas também. A Caritas é uma instituição, a Caritas Regional Nordeste 3, que possui em sua maioria mulheres negras atuando como assessoras, como lideranças. É uma instituição que é pensada e gerida em sua maioria por mulheres. Então, esse é um dos grandes feitos da Caritas Nordeste 3. É algo que me dá muito orgulho de fazer parte dessa instituição, fazer parte da história dela. Eu sou um testemunho vivo de como a Caritas transforma a vida dessas mulheres. Nesses 4 anos, eu percorri Bahia e Sergipe, vários territórios, várias localidades. E eu pude contemplar, eu pude ficar fascinada diante da forma potente, poderosa e afetuosa com que a Caritas transforma a vida dessas mulheres. Porque a Caritas proporciona a maior ligação entre elas, a percepção de que elas não estão sozinhas, e mesmo na comunidade mais longínqua, no semiárido, no Baixo São Francisco, e onde quer que essa mulher e esse grupo e essas redes de mulheres estejam, a Caritas lá estará. Nós lá estaremos atuando, sonhando juntos, chorando juntos muitas vezes, pensando ações, projetos, atividades juntos e juntas, não é? Sempre na perspectiva do afeto, da comunhão, da busca por crescimento, da resolução dos problemas e principalmente da equidade de gênero. O que chama a atenção da Caritas é que ela foi criada enquanto instrumento, mais um instrumento da Igreja Católica a serviço dos pobres. Como são todas as pastorais sociais, a Caritas ela é um organismo da Igreja que está a serviço dos mais pobres. Em nossa diocese, a presença da Caritas ela foi muito importante, principalmente nos anos tensos, quando estivemos no auge da questão afrodescendente, das comunidades quilombolas aqui em Sergipe. Tanto no Mucambo como no território Brejão dos Negros, enfim, todas as comunidades assistidas pela Caritas Diocesana estivemos em sintonia com a Caritas Regional. E até hoje caminhamos juntos. Então é importante salientar que as dores dos pobres, o clamor dos pobres do Baixo São Francisco, esteve sempre em sintonia, sempre foram ouvidos pela Caritas Regional, pela Caritas Diocesana, pelos bispos, pela Igreja Sergipe Bahia. Isso nos convida a dar graças a Deus pela fidelidade ao Evangelho nesse serviço que a Caritas exerce. São trabalhos de anúncio do Evangelho a partir da prática do amor. Essa é a grande lição que todos os trabalhos de evangelização na dimensão social apresentam para nós. Anúncio do Evangelho na prática do amor, ensinamento deixado por Jesus através não só da sua palavra, mas também através da sua ação. Vivendo na nossa igreja, nesse tempo sinodal, tempo em que a igreja nos convoca a caminharmos juntos, buscando sempre a prática do bem, a acolhida de todas as pessoas que se aproximam de nós e o anúncio do Evangelho que precisa ser sempre feito através da palavra, mas sobretudo com a vida, com as ações concretas do dia a dia. Que Deus, na sua infinita bondade e no seu amor, abençoe todo o trabalho da Caritas em nosso regional, da Caritas no nosso país, da Caritas no mundo inteiro, para que de fato a caridade, marca do ensinamento de Jesus, possa ser também uma marca na vida de cada um de nós, de cada cristão.